A paz, querido, boa noite. Aos que nos assistem também, que Deus te abençoe. E é sempre um prazer estar na casa do Pai, né? Muito bom. Recebi o convite do pastor Edivio com muita alegria, porque é sempre bom rever os irmãos, né, Abel? Abel, meu amigo, gente boa. Muito prazer, pastor, em estar aqui e rever a nossa irmã digníssima Neia, seus filhos, né? Enfim, todos vocês. É muito bom. É a primeira vez que eu prego aqui à noite, né? Já estive aqui, mas em outra ocasião. Mas é sempre bom nós estarmos conhecendo mais um grupo aí que vai morar na glória com o Senhor. O senhor me permite um testemunho bem rápido? O senhor perguntou se alguém queria dar um testemunho, quase que eu fui. Eu falei, não, vou esperar um pouquinho. Há 11 meses atrás, eu trabalhei em um colégio particular. E então a gente tem lá algumas construções, e eu sou o supervisor lá da área da manutenção. Então eu contrato pedreiro, eletricista, e tem um lá muito frequente, que é o senhor Francisco, que nós o chamamos carinhosamente de Chico. E então o Chico, ele estava programando subir num telhado para poder fazer uma limpeza, que havia caído folhas de manga madura, isso em outubro passado, né? Então, numa bela segunda-feira, o Chico não tinha chegado ainda, era umas 10 horas da manhã, e o sol quente. Eu pensei, quer saber, eu vou subir nesse telhado e limpar, que assim o Chico não precisa subir lá. Já está meio de idade, meio fortinho, o Chico vai acabar caindo daquele telhado. Qual não foi a minha surpresa, meus amados, que eu estava lá no telhado, as crianças lá embaixo, acenando, olha o tio Gerson, uma aranha e tal, eu todo feliz, com a minha vassourinha varrendo a telha. De repente, queridos, a telha abriu e eu desci de costas, numa altura de 3 metros. Inclusive eu peguei a trena, pastor, e fiz questão de medir para não falar, né? Às vezes é 2,80, a gente chuta, né? Fica chato, né? Peguei a trena, Abel, mediu de 3 metros certinho. Eu caí de costas. Ao cair, eu levei o braço instintivamente e por isso, por conta disso, eu não bati a cabeça, né? Inclusive eu mostrei, eu tenho filmado, porque a câmera do colégio pegou. Eu tenho até no meu celular esse triste desfecho. Mas assim, quando eu mostrei isso daí para o cirurgião, ele bateu a mão na testa e disse, rapaz, isso aqui foi um milagre. O médico, geralmente médico, né? Ele não é muito chegado em falar em milagre, em falar em Deus. Quando ele falou isso daí, eu aproveitei já, e eu falei, com certeza, doutor, isso aí foi a mão de Deus. E foi, queridos, porque se eu bato a cabeça, era uma ardósia lá, né? É ardósia. Se eu bato a cabeça naquela pedra, segundo ele, eu não tinha saído dali com vida. Mas Deus foi tão misericordioso que eu levei o braço e isso fez uma alavanca e segurou para que a minha cabeça não batesse. Mas abriu o meu braço, né? Deu fratura exposta, quebrou toda aqui a cabeça do rádio, enfim, toda essa parte do cotovelo. Isso foi para a cirurgia, levei 30 pontos, né? Como os irmãos podem ver aí, tem uma cicatriz. 30 pontos, foi colocar 2 placas e 15 pinos, 15 parafusos aqui no meu braço. E ele até hoje não volta 100%, né? Estou meio que braço curto, né? Já era meio curto, aí encurtou um pouco mais. Mas, queridos, foi ali um milagre de Deus, né? A gente tem que reconhecer, tem que lembrar e tem que testificar. O nosso Deus faz milagres ainda. E fará sempre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, eu falei para minha esposa, eu acho que eu coloquei um pé lá na promoção, aí vocês choraram aqui, Jesus mandou eu voltar, né? Eu estava quase já entrando para a promoção. Que eu sempre digo, Abel, que crente não morre, crente é promovido, né? Crente não pode ter a mesma visão de morte que o mundo tem. Para o mundo é o fim, para o mundo acabou, encerrou. Para nós estará apenas começando quando nós partirmos daqui para encontrar o Senhor. Amém, queridos? Mas assim mesmo eu agradeço ao Senhor, porque a vida é dom de Deus e nós sempre queremos viver mais um pouquinho aqui na terra, né? Porque é a nossa terra, é aqui que Deus nos fez para morarmos aqui. Nós amamos esse pedacinho de chão com todo o sofrimento, né? Mas nós queremos ficar um pouquinho mais. Então eu louvo a Deus por esse milagre, né? E foram dias de muito sofrimento, muita dor. Eu sempre brinco com os irmãos, digo assim, olha, a dor que eu passei não quero nem para o Lula. Eu sei que vocês são amigos do Lula,
Nem para o Lula eu quero essa dor, esse sofrimento. Foi muita dor, muito sofrimento, mas Jesus nos deu graça, nos deu vitória. Agora eu estou aí numa campanha, pastor, para uma enquete aí, né? Porque eu estou pretendendo fazer uma tatuagem aqui, né? Eu sei que vocês são contra, o pastor detesta, né? Mas é brincadeira, não curto tatuagem não. Mas amém, queridos, eu louvo a Deus por isso. Eu quero pedir a sua gentileza para abrir tua Bíblia. Já fizemos a leitura, o pastor fez aqui, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Estaremos aqui meditando convosco rapidamente nessa passagem, né? Eu trago aí a saudação do pastor Paulo Romero, falei com ele hoje pela manhã. Ele falou, dá um abraço lá no pessoal de Cosmó, pastor Divilto, sua família, né? E os pastores Geraldo, pastor Paulo Oliveira, pastor Altamir também, mandou um abraço para vocês, né? Estão lá dando glória ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, vou repetir a leitura, é muito importante, porque é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes, estou lendo na NVI, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Meus amados, eu creio que cultuar, aqui ele vai falar do culto, né? Culto racional. Eu creio que cultuar ao Senhor é um privilégio aqui na terra, dado somente a nós, seres humanos. Os animais, obviamente, eles têm a sua maneira, mas é de forma inconsciente, eles seguem apenas o seu instinto, né, animal que Deus lhe deu, mas eles não têm o entendimento para adorar, se identificar com Deus Criador, Pai amoroso, que é o nosso Deus. Cultuar, portanto, é prazeroso. Cultuar, portanto, é uma honra que Deus nos concede. Mas eu, às vezes, fico meio pensativo sobre se nós, cristãos, enquanto cristãos, entendemos realmente o que é adorar o Senhor, o que é cultuar ao Senhor. Não é? Porque nós entendemos que culto é esse período que a gente reserva de aproximadamente 2 horas, 2h30, em que nós passamos aqui louvando, né, ministrando, dando testemunho, ouvindo a palavra, ouvindo louvores, enfim. Esse é o nosso momento de culto. E parece-me que alguns segmentos dentro do cristianismo, de nós evangélicos, parece-me que ainda não entenderam bem, não é, o privilégio, a honra que é isso. Um certo dia, passando em frente a uma certa denominação, eu fiquei parado, eu fiquei observando um negócio bastante estranho, porque assim, eu vi, eles colocaram vários portais, né, aqueles batentes de porta, sem a porta, né, enfileirados, vários batentes, e os irmãos faziam a volta e passavam dentro daqueles batentes de porta, né, enfileirados, e davam a volta e ficava aquele negócio rodando ali. Eu parei, eu fiquei imaginando, falei, que tipo de culto é esse? E obviamente você não precisa ir longe, se você acessar aí o seu YouTube, as redes sociais, tem cada coisa assim que a gente fica pasmo em ver, não é? Os exageros, as coisas estranhas que se faz, dizendo com isso que estão cultuando a Deus. E eu sempre digo, eles erram 2 vezes, erram por fazer a coisa errada e erram por filmar e postar isso daí nas redes sociais. É uma coisa assim horrorosa, coisa que a gente vê e dizem, não irmão, é o poder de Deus, nós somos pentecostais. Mas será que isso é culto? Será que isso realmente agrega alguma coisa de adoração, de louvor? Ou para aquele que não conhece, que vem até o nosso meio, será que isso agrega alguma coisa a ele? Ele entende isso daí como um culto?
como uma honraria que se presta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que é isso que o apóstolo está dizendo aqui? Eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se apresentem a Deus, apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Será que esse culto que a gente vê por aí é de fato um culto racional? Eu fico pensando. Eu fico indagando, porque eu entendo, queridos, que essa honraria, nós devemos valorizar isso daí. E pelo que eu entendo aqui, o apóstolo, obviamente ele está escrevendo aos romanos, né, aos italianos, e eu penso que Paulo ele tinha em mente a mudança que houve, né, da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, até mesmo esse povo aqui nem era da aliança de Israel, um povo, né, pagão. Os romanos eram pagãos e eles vieram para o evangelho. E eu imagino que o apóstolo está tentando trazer à mente deles que agora na nova aliança o culto é diferente. Porque o culto na antiga aliança, no Velho Testamento, lá na lei de Moisés, o adorador ele precisaria de três coisas para prestar um culto de adoração ao Senhor. Ele precisava do templo, ele precisava do sacerdote e precisava de uma oferta. Então o adorador ele ia até o templo, levando a sua oferta, e lá tinha um sacerdote para atendê-lo, porque ele não estava autorizado, o adorador, de prestar esse culto, esse sacrifício. Precisava de um sacerdote, um intercessor. Mas agora, na nova aliança, pela palavra de Deus, não só de Paulo, mas de outros apóstolos e escritores do Novo Testamento, fica claro que agora esse modelo de culto e adoração está centralizado no próprio adorador. Por exemplo, 1 Pedro 2,9, Pedro diz que agora nós somos sacerdotes reais. Ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quer dizer, eu não preciso mais de um sacerdote para apresentar o meu sacrifício a Deus. Eu sou agora um sacerdote de Deus. Apocalipse 1,6, João vai dizer que Deus nos fez, através de Cristo Jesus, sacerdotes de Deus. Portanto, agora eu sou o próprio sacerdote. Cada um de nós aqui é sacerdote diante do Senhor, nas coisas espirituais, na presença de Deus. Também nós não precisamos de um templo. Sabe por quê? 1 Coríntios 6,20, Paulo diz, não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que vocês não pertencem a si mesmos? Nós agora somos esse templo. Então, ao adorar o Senhor agora, eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso nem mesmo de um templo. Não que o templo seja, o templo aqui que nós nos reunimos seja dispensável, não. É importante, é um local que nós reservamos para adoração coletiva, para louvar o Senhor, para pregar a palavra de Deus, claro. Mas nós não dependemos exclusivamente de um templo. O adorador da velha aliança, ele tinha que necessariamente, obrigatoriamente, prestar aquele sacrifício só lá no templo em Jerusalém. Ele estava limitado àquilo. Agora o apóstolo traz essas informações, o Evangelho nos revela isso, que em Cristo Jesus, após o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, na nova aliança, aqueles que creem na nova aliança, que se entregam a ela, eles agora são o próprio templo. Nós somos a morada, o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. E para terminar, para concluir esse trio, né, vai faltar o quê? Aí a oferta. E a oferta está exatamente aqui no que ele diz, vocês ofereçam seus corpos em sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício de morte do animal. Não, o sacrifício agora é vivo. Os seus próprios corpos agora são ofertados a Deus. Isso é uma oferta santa, é uma oferta separada. Porque a palavra santo, muitas vezes, nós temos a ideia de que ser santo é ser impecável. Não pecar, não falhar. Aí quando pecamos, fala, puxa vida, né? Eu pensei que eu era santo, mas não sou tão santo assim. Então a gente fica naquela dúvida cruel, será que Deus me aceita? Porque Deus ele se relaciona com pessoas santas, mas eu pequei, como é que fica? Então santo na Bíblia, o entendimento de ser santo é ser separado do pecado e consagrado a Deus, mesmo sendo um santo pecador. Somos santos,
em Cristo Jesus. Ele nos santifica com a sua santidade. Então, quando eu me apresento diante de Deus, Deus não está contemplando as minhas falhas, o meu pecado que esporadicamente eu posso cometer. Não é para praticar, mas infelizmente nós acabamos falhando em algumas coisas, palavras, pensamentos. Mas naquele momento, ao aproximar-me de Deus, o sangue de Cristo Jesus, Ele faz uma cobertura sobre a minha vida. E diz a Bíblia que Ele não apenas me cobre, Ele me purifica, Ele limpa a minha consciência. Na velha aliança, no velho pacto, no velho testamento, o sangue de animais que eram oferecidos, como já mencionei, eles apenas faziam uma cobertura. Mas o sangue de Jesus, ele tira o meu pecado. O sangue de Jesus, ele limpa a minha consciência. O sangue de Jesus me alivia do peso e da opressão e da escravidão do pecado. Nós somos livres da opressão do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado, embora ainda não da presença do pecado. O pecado está aí, o pecado está em derredor, o pecado está tentando nos embaraçar, mas nós estamos livres da sua opressão e escravidão mediante o sangue de Jesus. Então, queridos, nesse texto aqui que eu entendo que o apóstolo está rogando aos romanos, é que eles entendam que agora, na nova aliança, você agora é o sacerdote, você agora é o templo do Espírito Santo, você agora é o próprio sacrifício diante do Senhor. E isso é um sacrifício contínuo, e isso extrapola esse culto, esse momento aqui, isso é um novo estilo de vida. Isso não está limitado ao culto, sair daquela porta para fora, bom, terminei meu culto. Não, o meu culto continua. Aliás, eu sempre fico meio que discordando de um certo pensamento que a gente aprendeu desde a infância no meio evangélico, que enquanto eu estou aqui, eu estou prestando um serviço a Deus. Mas quando eu vou para o meu trabalho secular, agora eu vou trabalhar para o homem. E essa dualidade, na verdade, ela é meio que originada no catolicismo romano, né? Isso aqui é o sagrado, lá fora é o profano. Enquanto eu estou aqui dentro, né, eu estou prestando um culto a Deus, mas lá fora eu vou prestar um trabalho para o homem. Então, às vezes, muitos irmãos falavam, eu nasci no berço evangélico, Assembleia de Deus, desde pequeno os irmãos falavam, irmão, não vejo a hora de me libertar do trabalho do homem para dedicar só ao trabalho do Senhor. Mas eu parei, uma certa época da minha vida, para entender. E eu percebi, queridos, que segundo o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu comecei a entender que o meu trabalho para o Senhor não se limita aqui ao templo. O meu culto a Deus não se resume a 2 horas, 2 horas e meia nesse ambiente aqui, não. O meu culto a Deus não é só num período extraordinário, ele é no ordinário. É no dia a dia, é nos pequenos detalhes. No meu trabalho secular estou prestando um culto a Deus, sim. Estou prestando um serviço a Deus, sim. Aliás, ali é o desafio maior. Porque aqui eu sempre brinco, né? Todo mundo é santo, né? Todo mundo bonitinho, educado, né? Pai do Senhor, com licença, oh, que bênção. A ponto de uma certa irmã, pastor, ela chegou para o pastor da igreja dela e disse, pastor, eu queria morar aqui na igreja. O pastor disse, mas por que eu morar aqui na igreja? Você não tem casa para morar? Não, pastor, você não tem noção de que o meu marido aqui dentro, ele é um santo homem de Deus. Mas em casa, pastor, esse homem é um leão. Esse homem chega a urrar em cima dos meus meninos, arranhar eles, como se fosse um leão, de tão bravo que o homem é. Então, aqui dentro é uma maravilha, mas pô, meu marido é um santo homem, então eu queria morar aqui. Então, queridos, essa ideia o culto é isso aqui, terminou o culto, né? Não é o nosso hábito de falar, terminou o culto, amém, irmão? Não, o nosso culto continua. O nosso culto continua no trânsito, que é um desafio, né? Cultuar a Deus no trânsito. Não estou dizendo ficar cantando no trânsito, fechar o olho para orar, não, que aí você vai causar um desastre, né? Eu estou dizendo para suportar aquele ambiente, esse sistema mundano de violência, de ódio, né? De competitividade no seu trabalho. E eu penso, irmãos, que o grande desafio nosso, na verdade, ele não é nem o mundo, nem mesmo o diabo, né? O nosso grande desafio, eu penso que é
entre nós mesmos. Porque se você analisar os maiores problemas que a igreja tem, não é com o mundo lá fora. Pelo menos aqui no Brasil, onde não tem perseguição religiosa, né? O nosso maior problema é entre nós mesmos, é dos nossos relacionamentos. Pode ver. O problema que o pastor tem na sua igreja é de estar ali conciliando, né? E tentando, né, arrumar coisa. E muitas vezes nós nos acotovelamos mesmos. Então nós temos esse desafio. O meu culto não se resume num período dentro do templo. O meu culto é no meu lar. O meu culto é no meu trabalho. A minha adoração é no dia a dia, é na rua, é onde eu estiver, é no meu negociar, é no meu entrar e sair, é no meu relacionar-me com os meus colegas de trabalho. Esse é o desafio. É ali que eu tenho que mostrar que o meu corpo é templo santo, que está dedicado ao Senhor. É ali que eu estou santificado, quer dizer, eu estou separado desse sistema de violência, de ódio, de fofoca lá no ambiente de trabalho, de ofensa um ao outro, de competitividade maldosa, de pisar a pessoa e fazer degrau para eu subir na vida. Eu estou fora disso. Por quê? Porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Porque eu sou um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, 24 horas por dia. E o apóstolo, pelo que eu entendo, ele tenta passar isso aqui para os irmãos. E aí vem o segundo versículo, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro do nosso culto racional está o inconformismo com o mundo. E mundo aí é o sistema, não é? É o sistema comportamental, é o sistema de entrar e sair, de se relacionar no dia a dia com pessoas de toda espécie. Eu não posso me conformar, inclusive eu faço até uma brincadeira, né? Por exemplo, a irmã vai fazer um bolo, você pega uma forma. Se a irmã quer fazer o bolo retangular, a irmã obviamente não vai usar uma forma redonda, e vice-versa. Então, conforme a forma que você usar, será a forma do seu bolo. É um trocadilho aí, mas que dá certo. Da mesma sorte, se eu entrar na forma mundana, eu estarei me tornando da mesma forma que o mundo, no seu comportamento, no seu agir. Então quando o apóstolo diz, e não vos conformeis com este mundo, quer dizer, ele está dizendo, sai dessa forma, para que você não fique da mesma forma que eles. Cuidado com o que você pensa, fala, age, no meio de... Porque, queridos, vamos admitir, como diz Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos admitir que no dia a dia, a gente se acostuma com esse cotidiano de ir se relacionar com as pessoas do trabalho, e muitas coisas nós não percebemos, mas nós vamos aderindo àquele sistema de vida até de forma imperceptível. O nosso comportamento começa a ficar idêntico ao do mundo. Se nós não tivermos a percepção espiritual da palavra de Deus, a gente fica da mesma forma que o mundo, de forma tranquila. Eu até uso a expressão do sapo, não sei se alguém já ouviu essa história, né? Um certo cientista queria fazer um teste. Ele disse o seguinte, eu quero cozinhar um sapo, mas eu quero cozinhá-lo vivo. Não sei qual era a ideia dele. Enfim, ele pegou o sapo, colocou dentro da panela com a água fervendo, o sapo saltou logo. Pulou fora o sapo. Falou, não é por aí. Aí ele teve uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Baixou bem o fogo, colocou a água na panela, água fria, colocou o sapo na água fria ainda, e aí deixou bem lento, foi aquecendo lentamente. O sapo foi se adaptando àquele calorzinho, que foi aumentando bem devagarinho, o sapo foi se acostumando, quietinho ali, por fim ele foi cozido vivo. Moral da história, queridos, nós no dia a dia podemos ir nos acostumando com o sistema, o ambiente que vivemos,
E as más conversações começam a corromper os nossos princípios morais, éticos, espirituais. E nós nem percebemos. Olha só, eu vou te falar um exemplo. Tem irmãos hoje que não sabem mais definir se o homossexualismo, por exemplo, é pecado. Se casamento de pessoas do mesmo sexo é pecado. O irmão, tem gente hoje com sérias dúvidas acerca disso. Falou, irmão, eu tenho ouvido tanta coisa na televisão, que ali é uma informação bastante corrompida, não é? Sabemos que ela desinforma mais do que informa. Então tem gente, crente mesmo, que até então tinha um posicionamento bíblico. Não estou dizendo ser radical, né, ser agressivo, não. Mas um posicionamento bíblico, do que diz a Bíblia. Hoje o irmão já começa a colocar em dúvida. E eu vou mais longe ainda. Vocês sabem que já tem pastores defendendo, pregando nos púlpitos a mudança da Bíblia. Estão dizendo que a Bíblia precisa passar por uma redefinição, uma reinterpretação. Porque a Bíblia atual, ela não tem mensagem para o homem moderno. Essa palavra está ultrapassada, está retrógrada. Precisamos modificá-la e adaptá-la para o ambiente e o sistema que nós vivemos atualmente. Meus irmãos, onde é que nós vamos parar dessa forma? Nós vamos ter uma Bíblia para cada era que vivemos? Para cada geração uma nova Bíblia, uma nova informação? Será que é isso que esse homem está querendo dizer? E são pastores de alto calibre, não é um Zezinho que nem eu aqui. Sério. Eles pregam na televisão, eles dão aqueles podcasts, né, que fala, né? E eu inclusive vi um falando, pastor Edivil, e eu fiquei boca aberta. Porque é um homem de longa experiência, né? Fala muito bem, eu sempre admirei ele. E ele então, ele estava num programa em que o entrevistador fazia algumas perguntas para ele, mas ele demorava tanto para responder, Abel, que eu fiquei pasmo. Mas aí eu comecei a entender o porquê. Ele pisava em ovos, ele queria agradar como diz o ditado, a Deus e ao diabo, né? Ele queria agradar o meio evangélico, né, a palavra, mas também não queria desagradar os pseudo-intelectuais, os sábios segundo o mundo, né? Então ele pensava por quase 1 minuto para dar uma resposta. Eu falei, que Deus me guarde disso. Eu não quero ser taxado de radical, mas se para responder à palavra conforme ela é, eu ficar buscando palavras para não ofender A ou B, estou fora disso. Até o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1 ele diz o seguinte: procuro eu agradar a Deus ou aos homens? E ele responde, porque se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo Jesus. Nós, meus queridos, estamos atrelados e respeitamos e obedecemos e cremos na Bíblia como ela é, de Gênesis a Apocalipse, goste o mundo ou não. Aprova as redes sociais, a mídia, a intelectualidade atual ou não, isso não me importa. Ah, irmão, você ficar falando essas coisas, está sendo gravado, o irmão vai, como é que eles falam? Vai ser cancelado. Eu sempre digo, irmão, eu não posso ser cancelado, é por Jesus. Que Deus me guarde, Jesus me cancelar. Mas de outro qualquer coisa aí, eu não quero nem saber. Eu não estou nem preocupado. Ah, o irmão é careta, o irmão é radical. Pode falar o que quiser. Mas se eu estiver dentro da palavra de Deus, se eu estiver, como disse Paulo aqui, com o meu corpo vivo, santo e agradável a Deus, isso é o que me interessa, porque isso é culto racional. Isso é culto com entendimento. Isso é culto ao Senhor, não apenas para fazer um showzinho para a mídia social. Tem gente hoje preocupado com isso. Tem pastores hoje que entram, inclusive eu estava ouvindo um, que ele se dizia, pastor, ele se postava como consultor de pregadores. Então ele convidava esses pregadores, rapaziada nova que está começando agora, né? E aí ele falava, vem comigo, senta que eu vou passar para vocês algumas informações. Se vocês querem subir, se vocês querem prosperar nessa, vamos usar o termo que ele usou, carreira de pregador, vocês precisam
modificar algumas coisas. Não pensa vocês que sair com a Biblinha debaixo do braço, o pastor convida, aí você, a Biblinha debaixo do braço, né? Aí pega o seu carrinho, deixa bem longe, porque está meio ruinzinho o carrinho, escondidinho. Não é assim que funciona, vocês não vão chegar a lugar nenhum. O consultor de pregador. Deixa eu dar uma dica para vocês. Primeira coisa, passa numa revendedora, pega um belo de um carro. Não tem o que pagar, parcela perder de vista. Não importa, parcela perder de vista, mas sai com um carrão de lá, beleza. Segunda coisa, passa numa loja, compra um terno. Não é esses terninhos, né? Essas camisetinhas compradas de baseada, não. Compra um terno, meu filho. Sapato, aquele que dá para pentear o cabelo, tão lustrado que está. Passa também, pega uma mala preta 007. Passa numa loja também, numa relojoaria, numa joalheria, compra um anel de teólogo. Acho que aí já está bom. E aí assim, quando o pastor de viu convidar você para pregar, não fica escondendo o carro não. Bota o carro na entrada da igreja. Outro detalhe, chegue bem atrasadinho, para quando você chegar, está todo mundo lá, a igreja lotada, o pastor já começou o culto, você estaciona o carro, se o diácono, se não tiver vaga, chama o diácono, arruma uma vaga para o meu carro, vai ficar aqui. Pega a tua mala 007, estufa o peito e entra para a igreja dentro, não olha nem para a direita nem para a esquerda, segue direto para o púlpito. Os irmãos sabem que a Assembleia de Deus tem, né? Os obreiros sentam aqui, né? Eu padeci por mais quase 50 anos nessa vida aí, que eu não suportava sentar em púlpito, eu acho, enfim. Muito bem, moral da história, quando o pastor tiver oportunidade, meu querido, o que você apresentar para a igreja, ela compra de você. Olha que a intenção aí é vender. O que você apresentar, seja DVD, seja CD, na época vendia muito, né, aquela coisa toda, seja livro, qualquer coisa que você apresentar para essa igreja, os irmãos vão comprar. E é verdade, irmão. Nós vivíamos muitas vezes de aparência. Chega um Zezinho com essa camisetinha que você fala, isso aí que é o pregador de hoje? Misericórdia. Aqui não, vocês são simples. Vai em certas catedrais aí. Eles olham para a gente de cima e falam, esse aqui é o pregador? Acabou, filho. Eu posso me esgoelar, saltar, plantar bananeira, nada que eu oferecer, eles vão comprar de mim. Inclusive eu tive uma experiência assim, comecei na época gravando um CDzinho de mensagem que eu pregava, né? Aí eu chegava e tal, pedia licença para o pastor, falei, eu posso oferecer meu CDzinho para os irmãos? Pode, mano. Oferecia, mas não vendia nada. Nada. Mas esses bonitões, quando eles levantavam lá o CD, o DVD dele, o que ele mostrava, o povo comprava tudo. Então essa ideia é muito mundanizada. Esse sistema, queridos, não tem nada a ver com o culto racional que o apóstolo está falando aqui, de um corpo como um sacrifício vivo, santo, quer dizer, separado, isso é agradável a Deus. Esse tipo de pregador, essa mentalidade hoje que está no meio gospel, isso é coisa assim mundana, gente. Vocês têm, eu creio que vocês têm informações, vocês já ouviram muito bem os Gideões aí, né, aqui em Santa Catarina. É Santa Catarina? Gideões da última hora? É de Camboriú. O desfile que é aquilo lá, gente, de pregador, de cantor. Inclusive uma irmã, ela tinha uma revista e ela entrevistava os irmãos, aí foi entrevistar um que se dizia pregador. Ela perguntou, pastor, qual é o segredo de ser um pregador aqui no Brasil? Eu falei, irmã, para começo de conversa, quando a senhora perguntar a um pregador, a primeira pergunta que você deve fazer para ele, o senhor já pregou nos Gideões? Se ele disser não, nem entrevista esse homem. Nem entrevista, irmã. Não perca seu tempo. Para a senhora saber se um pregador é pregador mesmo, é só você já pregou nos Gideões de Camboriú. Então, queridos, olha a mentalidade desse povo. Mas segundo o apóstolo Paulo aqui, não se conformar com o mundo é rejeitar seus valores invertidos. Está tudo invertido no meio de muitos crentes cristãos. A mentalidade está invertida do evangelho. Isaías 5:20, o profeta diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, à luz trevas e às trevas luz, ao doce amargo e ao amargo doce. Isso lá, Isaías 700 e tantos anos antes de Cristo, já profetizava de uma inversão de valores. É o que vivemos hoje. Esse tipo de gente que anda aí todo empinado, todo cheio de pompa, é o que recebe aplauso, é o que é ouvido.
tudo que eles falam, acreditam-se. Mas isso, queridos, não reflete esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Isso não revela uma entrega de corpo e alma ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso aqui que o apóstolo rogou, ele clamou, ele pediu pelas misericórdias de Deus aos irmãos de Roma. Parece que Paulo, pelo Espírito Santo, já estava visualizando esse segmento horroroso que se tornou o evangelho hoje. Para muitos, ele estava pedindo pelas misericórdias de Deus. Gente, não entre por esse caminho, porque o mundo religioso, ele incha. O próprio Paulo vai dizer, porque todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. O evangelho é o evangelho do amor. Foi falado aqui pela minha digníssima, né? Deus amou o mundo. O evangelho é edificado na base do amor. Não tem esse negócio de estrelismo, de tapete vermelho, de estar na mídia, de ser uma estrela, um aplaudido pelas pessoas. Não, isso no evangelho não significa coisa alguma. Aliás, Jesus disse, aquele que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Deus abomina isso, queridos, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. O Salmo 62, 11, o salmista diz, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Nós não temos poder para nada, nós nada somos. Nós somos carentes da infinita misericórdia de Deus. É pela graça que estamos de pé, é a graça que nos torna agradáveis diante do Senhor. Então nós não temos nada, não podemos nada, não fazemos nada, se não for pela misericórdia do Senhor, como disse o próprio Jesus, sem mim nada podeis fazer. O sacrifício é esse, é sacrificar essa ganância, esse desejo de reconhecimento, de aplausos. É uma tentação enorme hoje para os cristãos, para pregadores, cantores, que são aí elevados perante as pessoas. É uma tentação a ser vencida. Porque o ego humano incha mesmo, infla. E caímos muitas vezes nessa armadilha. Mas a ordem aqui é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional. Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Não se conformar com o mundo é rejeitar o sistema egoísta, a cobiça, o oportunismo, o artifício político hoje introjetado no meio evangélico. Desculpe, mas uma das razões que me levou a sair das Assembleias de Deus foi essa intromissão política no meio cristão. Isso é deletério, isso é terrível, irmãos. Isso traz prejuízo que nós não temos noção. De não atentar para essa separação entre Estado e igreja. A igreja tem a sua missão. A igreja não está conseguindo cumprir nem a sua missão. Está querendo pegar outra, mas que isso, irmão? Está trocando o eterno pelo temporal. Tem homens aí abandonando o púlpito, abandonando a palavra de Deus, o santo ministério que Deus lhe confiou de pregar, de ensinar a santa palavra de Deus, para ir para um palanque, mentir. Rapaz. Isso é abominável. Isso é lamentável, irmãos. Eu cansei de brigar nas Assembleias de Deus, por isso estou aqui na ICT. Cansei, por isso que eu nem vou brigar de novo, que já chega. Não se conformar com o mundo é rejeitar a glória mundana, como Jesus ao ser tentado pelo diabo no deserto. Capítulo 4, versículo 1 a 11 de Mateus. Vocês conhecem bem a história. Jesus ele é tentado. O diabo mostra a ele toda a glória mundana, todos os aplausos, a riqueza, como se aquilo fosse originalmente dele, né? Era dele porque ele usurpou. Mas ele disse para Jesus, tudo isso te darei, porque é meu, me pertence. Claro, ele roubou, ele usurpou, mas tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mal sabia ele com quem ele estava falando, pelo jeito ele não entendeu com quem ele estava falando. Porque isso é ofertado hoje, meus irmãos, de forma subliminar para muitos pastores, pregadores, cantores. Isso é ofertado, essa glória mundana, os aplausos, a riqueza. E eles se encantam com isso.
Isso é um sistema mundano, mas o apóstolo diz aqui: não vos conformeis com este mundo. Cuidado, porque a nossa mente ela é facilmente levada a esse sistema. O importante não é o ter, e sim o ser. Não se conformar com o mundo também é rejeitar a velha prática mundana de que os fins justificam os meios. Quantas vezes ouvi isso? Não, irmão, não tem problema, o dinheiro a origem é meio duvidosa, mas o fim é bom, nós vamos usar para a obra de Deus. Nós vamos fazer aqui vamos botar um ar-condicionado, botar cadeira estofada, pintar as paredes de preto, Deus me livre, guarde. Vamos fazer aqui um sistema de teatro. O dinheiro, a procedência é meio estranha, mas nós vamos lavar ele aqui. Vamos usá-lo para a glória de Deus. Os fins não justificam os meios. Meios ilícitos, meios profanos, jamais serão santificados e validados por ser utilizado na obra de Deus, de forma alguma. É preferível continuar lá na sua humildade, andando de bicicleta que seja, mas não se vender para esse sistema mundano, corrompido que nós vivemos. Eu estou falando do meio evangélico. Estou nem falando lá fora, não. Como renovar a nossa mente? Só podemos renovar a nossa mente quando a submetermos ao domínio da palavra viva e eficaz, Hebreus 4:12. Quando tivermos mais prazer em meditar nela do que em qualquer outro entretenimento, Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu fico fascinado pela simplicidade do Evangelho. Capítulo 11, 1 Coríntios, Paulo fala que ele temia. Ele fala para os coríntios: eu temo que assim como o diabo enganou Eva, vocês sejam também enganados, e vocês sejam desviados, tirados da simplicidade devida a Cristo. Eu acho isso fantástico, irmãos. A simplicidade devida a Cristo, a simplicidade que é Cristo, que é o Evangelho. Cristo é o nome sobre todo nome. Cristo entrou para a história. Cristo dividiu a história antes e depois. Embora toda a humildade ali da Palestina, do ambiente em que ele viveu, mas ele dividiu a história. Cristo está em todo o mundo, ele é pregado, ele é amado, ele é aplaudido, ele é adorado, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas ele continua simples. Aleluia. Eu penso que se Jesus viesse aqui agora, irmão, fisicamente no nosso meio, nós mal o reconheceríamos, tamanha a sua simplicidade em se misturar conosco. É tanto que no dia lá no jardim Getsêmani, para prendê-lo, precisou de uma senha. Ora, eles conheciam Jesus estava sempre no meio deles, mas eles disseram para Judas: dá uma senha para a gente pode pegar o homem errado, porque ele é tão simples, ele se mistura no meio dos apóstolos, dos discípulos dele. Pode ser que a gente não reconheça ele. Judas diz: pois bem, eu vou dar uma senha. A senha é aquele que eu beijar. Esse é o homem, pode prender ele. Aquilo era uma senha. Tamanha era a simplicidade de Jesus. Ele se misturava no meio do povo. Não tinha os destaques que hoje nós vemos, né, pastor? A cadeira, o trono diferenciado, né? Quando ele entra, para tudo. Vamos aplaudir. Chegou o pastor Edivio. Aí o pastor Edivio entra, calmo, sereno, só que não olha nem para um lado nem para o outro. Irmãos, vivemos desse jeito. Água diferenciada. E o outro, ai de quem sentar naquela cadeira. É um pecado imperdoável. Será eletrocutado. Que Deus nos guarde disso, queridos. Renovamos nossa mente quando entramos para o nosso quarto, como nos ensinou o mestre, capítulo 6, versículo 6 de São Mateus. Tu, porém, quando orares, entra para o teu aposento, para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em segredo, teu pai que vê secretamente recompensará. E a pergunta é: que recompensa é essa? Porque na nossa cabecinha, pelo menos na minha,
Primeira coisa que eu penso de recompensa: opa, vai chegar coisa nova aí. Vai chegar um carrinho zero. Vai chegar uma casinha na praia. Então eu vou orar de madrugada. Vou entrar no meu quarto, fechar a porta, porque Deus vê e Ele vai me recompensar. Está na Bíblia, irmão. Está aqui, ó. O próprio Jesus falou: vosso Pai te recompensará. E eu quero a minha recompensa. E hoje Deus é desafiado. Deus hoje é colocado na parede. Porque o pastor, o líder, o pregador, ele fala isso, ele incentiva. Coloca Deus na parede, irmão. Se Deus não responder você, eu rasgo essa Bíblia. Você é dizimista fiel? Você é ofertante da casa de Deus? Pois então, meu irmão, você é cabeça, você é príncipe. E aquilo vai inflando. Mas não é a fé dos irmãos que vai sendo inflada. É a ganância. É o sentimento mundano de posse. E essas posses, na verdade, são revertidas. E quem é possuído é ele. Pela ganância, pelo desejo mundano. Começa a fazer negócio desonesto para faturar, porque eu tenho que crescer, eu tenho que ser cabeça, eu sou príncipe. Começa a fraudar, começa a mentir nos seus negócios. Cadê o culto racional? Cadê o testemunho que eu tenho que dar como servo de Deus? Tem gente hoje, irmão, que diz o seguinte: olha, eu alugava salão, templo aí para a igreja. Eu não fazia nem contrato em cartório, não. Era só a palavra do pastor. Hoje, sabe o que estão dizendo? Se é para a igreja, eu não alugo, não. Já fui caloteado. Ó, um salão bom, quero alugar. Para que é? Para a igreja? Então não alugo. Olha que situação. Cadê o culto racional? Será que o meu culto é só aqui dentro? Que pobreza, irmão. Se o meu culto só dura 2 horas diante de Deus em 24 horas, que tipo de cristianismo é esse? Eu sou um camaleão agora, porque você sabe que existe o crente camaleão, né? Eu estava até esquecendo de falar desse aí. O camaleão. Você sabe o que é um camaleão, né? O camaleão, ele muda de cor, dependendo do ambiente que ele está. Se ele está lá, as folhas são marronzinhas, ele fica marronzinho para disfarçar, não é? É a camuflagem dele. Tem crente assim, irmão, dependendo do ambiente que ele chega, ele se transforma, dá um reboliço lá. Opa, agora eu já sou outra coisa. Então, queridos, ele não tem identidade própria. Ele não tem as marcas de Cristo, de representante de Cristo onde quer que ele estiver. Que Deus nos guarde disso, porque a nossa mente tem que ser transformada pelo poder da palavra, pelo poder da oração, da comunhão com Deus, do quebrantamento diante do Senhor. Eu tenho que entender a quem eu sirvo. Eu sirvo a um Deus vivo, que está em todo lugar, que não é só aqui no templo, não. Ele está lá no meu trabalho, Ele está onde eu estiver. Renovando a nossa mente. Como é possível ao corpo viver sem oxigênio? Não é possível. Assim também a alma sem a oração. É o respirar da minha alma, é falar com Deus. A minha alma sem a oração é um pulmão sem oxigênio. Ele vai definhar, ele vai explodir. Eu li sobre um casal missionário, de missionários, que esse casal ele não conseguia orar menos de 4 horas. Não é que eles marcavam no relógio, não. Ele dobrava o joelho e ia falar com Deus quando levantava. Nossa, já se passaram 4 horas. Eu fico pensando, gente, que delícia. Quando você tem prazer em falar com Deus. É isso que vai transformar a minha mente. É isso que vai, não sei se eu vou criar uma palavra aqui, tirar o mundo da minha mente. Desmundar a minha mente. Tirar essa mentalidade mundana em mim e enxertar em mim o reino, a visão de reino, a visão de espiritualidade da palavra, de prática, de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso em mim, queridos. Posso ficar aqui na igreja a minha vida toda, que nada vai me transformar senão o poder da palavra mediante a comunhão com Deus através da oração contínua ao Senhor. Por isso que, voltando lá na questão do quarto, né? E o teu pai que vê secretamente recompensará.
Eu penso que a recompensa é o fato de Deus me ver. Ele me viu, minha alma já saiu contente, já estou recompensado. Ah, mas você recebeu o quê? Não sei, eu não sei o que eu recebi. Eu aparentemente não recebi nada, mas a minha alma está bem. Eu estou bem. Ele já me recompensou. Irmãos, é algo espiritual, é invisível. É só quem faz é que sente. É a comunicação. Paulo diz, o Espírito de Cristo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa interação, essa comunhão, por isso a palavra comunhão, né? É isso que acontece quando eu entro para o meu quarto, quando eu reservo um tempo para falar com o meu Pai. Sem aquela ideia de que oração é só petição, né? Nós às vezes rotulamos a oração. O pastor fala, irmão, esse mês nós vamos reservar para a oração. O irmão fala, o que está acontecendo, pastor? Tem alguém doente? Tem alguém desempregado? Tem algum problema? Nós vamos orar para quê? Orar para nada, vamos orar para falar com Deus. Isso é tudo. Vamos orar para intensificar nossa comunhão com o Senhor. Vamos orar porque nós somos filhos dEle. E nós queremos e ansiamos falar com Ele. E Ele também quer nos ouvir. Irmão, mas eu orei lá, eu começo a orar 5 minutos, acabam as palavras, não tem mais nada para falar, dá um sono terrível. Né? Quem aqui já frequentou a academia? Só 50? Os outros 200 nunca foram na academia, né? Você sabe como é horroroso aquilo, né? Inclusive eu estava há poucos dias lá, aí um senhor olhou assim, olhou para os aparelhos. Meu Deus, quem é que gosta disso? Eu falei, eu não gosto, mas eu sou obrigado a estar aqui. Quando você começa, parece que é o fim do mundo. Não, eu vou morrer, nossa, que horroroso. Mas com o tempo, os seus músculos vão se adaptando, vão se fortalecendo. E não é que você vai gostar daquilo, mas você vai ter um pique maior. Assim também a oração. A primeira vez que você dobra o joelho, meu Deus, isso aqui é horroroso, meu joelho está doendo, não tem palavra, não sei o que falar. Mas continua, vai indo, vai intensificando. Vai chegar um momento que você vai desejar. Opa, eu quero orar. Então vai para sua casa, irmão. Você não tem casa, vai para orar no seu quarto. Ora onde é que você quiser. É gostoso, é prazeroso. Isso é o Espírito Santo, isso é a renovação da minha mente. A minha mente está sendo mudada, transformada, desfocada desse mundo miserável e focada no reino eterno de Deus. Isso é culto racional, isso é entender que você agora é filho de Deus. Que você agora não é um sem Deus no mundo, sem esperança, né? Quando chega a morte, aquele desespero, meu Deus, para onde é que eu vou? Não, agora estou em paz. Se eu partir agora, estarei com o Senhor. Nada mais me assusta, mas se eu ficar desempregado, Deus proverá outra coisa. E se tiver problema na minha família, Deus está no controle. É a paz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo. Isso é culto racional. Isso é descansar em Deus, isso é entender o Deus que nós servimos, que está muito acima de doação, vai doar e doar aqui, não. Ele já doou o maior presente, a maior bênção lá na cruz do Calvário, já foi doado, o que Ele tem de mais precioso, dando o seu unigênito para morrer em nosso lugar. Isso é o maior presente, é o dom inefável de Deus, Cristo Jesus. E isso nos basta, e isso é a graça. E para isso nós vamos cultuá-lo com raciocínio, com entendimento, culto agradável ao Senhor, culto contínuo, um culto que não se limita aqui, a esse ambiente. Quando eu sair daqui, poxa, o culto já acabou? Não, não acabou não, vai adorando, vai louvando, vai pensando nas coisas que são de cima, né? Vai pensando, Senhor, Tu estás comigo aqui, esse ambiente de trabalho, esse povo falando palavrão, falando besteira, né, aprontando, e o Senhor está aqui comigo, porque Ele é humilde, Ele é manso de coração, Ele estará lá sim. Jesus não se furta, vou me ofender com esse povo falando palavrão. Jesus está lá com você, mesmo no meio daquela mazela, está lá com você, é promessa dele, estou convosco todos os dias, não é só dentro da igreja não, é lá fora. Amém, queridos? Renovação da nossa mente.
pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe.